Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Evangelhon, sou professor de Física e eu vim nesse vídeo aqui falar um pouco para vocês sobre como fazer um bom gráfico, certo? Eu vou dar algumas ideias gerais que você precisa prestar atenção na hora de fazer um gráfico, mas eu recomendo que você treine esse tipo de habilidade, tá? Então, porque eu vou dar princípios gerais, mas aplicar isso num caso concreto, às vezes vai exigir de você um certo jogo de cintura e tentar ajustar as suas medidas ao espaço disponível que você tem num gráfico. Tudo bem? Então, para deixar isso bem claro e aplicado, vamos a um certo exemplo. Aqui, por exemplo, com esta folha de papel milimetrado que vocês estão vendo aqui. Tudo bem? Certo. Então, você imagina que você tem que produzir um gráfico de determinadas medidas. Por exemplo, certo? De um experimento que eu já fiz aí há um tempo atrás, que eu ia variando o comprimento de uma corda de violão e medindo a frequência emitida. Tudo bem? Então, o que você tem que fazer antes de mais nada? Tudo bem? Então, vamos pegar aqui a nossa caneta e você tem que identificar, né, quem que é a sua variável dependente e sua variável independente. Certo? Então, normalmente o eixo vertical você vai colocar, né, a sua variável dependente, aquela que depende de alguém, né, o y, e aqui no eixo horizontal, a sua variável independente. Então, no caso, certo? No meu caso lá no meu experimento, né, de corda de violão, eu variava o L e era medido em centímetros. E eu media a frequência medida em hertz. Tudo bem? Então, a minha variável independente, que eu podia variar ela livremente, era o L. Tudo bem? Então eu coloco ele nas abscissas. E a minha variável dependente, aquela que depende do L, né? O F, a frequência, depende do comprimento da corda, eu coloco ela no eixo das ordenadas, aquelas que dependem do X. Tudo bem? Então, x, y, sempre é importante você nomear os eixos, certo? L de centímetros, F em hertz, então, nome e unidade, não precisa nada tão completo, tudo bem? Mas você precisa identificar seus eixos. Aqui no meu caso, o eixo das frequências e eixo do comprimento da corda com as suas respectivas unidades. Tudo bem? Segundo, você precisa dividir esse eixo aqui em um certo comprimento que faça sentido. Tudo bem? Então, no meu caso dos comprimentos, eles iam aí de 20 até 60, então você tem que colocar uma coisa que faça sentido aqui, né? Então, por exemplo, vamos contar os quadradinhos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Tá. Então você precisa colocar aí alguma coisa que seja compatível com as suas medidas. Então, por exemplo, vamos começar aqui colocando o 20 nessa posição. E a cada quadradinho eu vou colocar 2, né? Então, assim, seria 22, 24, 26, 28, 30 aqui. 32, 34, 36, 38, 40, tá? 4, 6, 8, 50, 52, 54, 56, 58, 60 aqui, tá? E 2, 4, 6, 8, 70, tá? Então, o ideal é que você ajuste o seu eixo, tudo bem? Você pode mudar o valor inicial, você pode mudar quanto cada quadradinho desse vale, mas a ideia geral é que você utilize sempre o máximo, né, de espaço disponível no seu eixo. Então, aqui, por exemplo, vou colocar aqui 110, certo? No caso que você tem que colocar com os significativos corretos, então no meu caso aqui a gente media com mais um significativo, então 30.0, 40.0, 50.0, opa, e 60.0, né? E aí 110 você pode colocar aqui 10 em 10, vamos supor, né? 110, 120, 130, 140, 150,
Tá? Então a gente já pode abaixar aqui. Deixa eu pegar a minha borracha. Vou pagar aqui 110, certo? Vamos voltar aqui para minha canetinha. Tá? E eu colocar 10 em 10, né? 160, 70, 80, 90, 200. 210, 20, 30, 40, 50. 250, tudo bem? Então, prestar sempre atenção nos significativos, né, de cada eixo, tanto no horizontal quanto no vertical. Esses números é importante falar que você não precisa colocar e nem deve colocar os seus valores experimentais, né? Evitar coisas muito quebradas aqui, tudo bem? E colocar um passo nesses quadrados que seja fácil de dividir. Regra de bolso é que você tenha uma coisa que seja múltiplo de 2, né? De 2 em 2, de 4 em 4, né? Ou múltiplos de 5 em 5, tudo bem? Que aí você consegue dividir fácil e facilita a leitura da pessoa que vai avaliar. Então, você nunca vai colocar aqui, por exemplo, cada quadradinho aqui valendo 3, né? Porque você tem... fica uma coisa difícil de ler, né? Porque vai 3, 33, 36, 39, 42, 45, 48... Você vai varrendo aí diferentes dígitos, né, no final. Observe quando você coloca aqui de 2 em 2, você coloca lá 20, 30, 40, 50, você tem um passo aí bem claro, bem definido, fácil de ler, né? Cada quadradinho aqui vale 10. Então, cada quadradinho aqui bem sutilzinho aqui vale 1. Então, fica muito fácil de, por um lado, ler os valores e, por outro lado, né, colocar os valores. Tudo bem? Então, esse passo aqui, isso vai ser, cada um vai valer 10, vai valer 2, vai valer 5, vai valer 20, 40, né? Isso aí você vai ter que, de fato, verificar aí com seu range de valores, né? Quais são os intervalos de valores possíveis. Tudo bem? Mas a ideia sempre é usar o máximo de espaço disponível, né? A gente pode dizer aí pelo menos um 70%, 2/3 aí do seu espaço. E aí você precisa colocar agora os pontos que você tem no seu gráfico, né? Então, por exemplo, vamos colocar aqui uma nota que eu tenho aí, 64,8. Então, vamos colocar em vermelho, né? Então, 64,8, vamos tentar colocar aqui, ó, 62, 64, 65 estaria por aqui, 68 um pouco mais à esquerda. Vamos colocar aqui um pontinho para me guiar. E a frequência associada 110,4. Então aqui seria 110, aqui seria 120, 110,4 estaria aqui bem no comecinho. Então eu tenho um ponto que seria esse ponto aqui, tá? Mais ou menos por aqui. E normalmente o que a gente coloca sempre é um ponto e uma certa bolinha aí para indicar que é um ponto experimental. Para o outro lado aqui, vamos colocar aqui um 40,8, né? Eu tenho aqui 40, 42, 41 estaria aqui um pouco para a esquerda e 40,8, 175. Então, 40,8, vamos colocar aqui que você pagaria, tá? Essas referências que eu estou colocando. E 175. Então, 175 estaria aqui no meio desse quadrado aqui. Então, meu outro ponto experimental seria mais ou menos por aqui, tá? Então, quando você faz isso no papel e não no computador, fica um pouco mais fácil, tá? Outro ponto aqui que eu teria seria 21,6. Então, estaria aqui no 20, né? Não, deixa eu pegar aqui um que seja 200, um 25,7, tá? Então, 25,7, eu teria aqui 22, 24, 26, 25, 25,7 estaria por aqui, certo? E esse 25,7, 280,8. Então, estaria aqui 70, 80,8. 81 estaria aqui, né? Então, eu estaria colocando esse ponto aqui experimental, certo? Aqui eu coloquei 3 pontos experimentais, certo?
E aí, no caso agora, colocamos os pontos. Aqui eu teria vários pontos que você teria que colocar com todas as suas medidas, né? Não vou colocar isso, que isso me estenderia muito aí na hora de colocar os pontos. Mas em vez você coloca um ponto como um pontinho e um círculo ao redor. E aí, agora você vai colocar as barras de erro, né? Então aqui a gente teria que na horizontal, isso aqui seria, aqui voltou um outro significativo aqui, 70,0, tá? Então, se aqui teria, ó, 2, cada quadradinho aqui seria 0,2. E a gente teria uma medida aí de, vamos colocar aqui naquela régua, sei lá, 1 milímetro mais ou menos. Então seria uma coisa bem pequena aqui, que eu poderia desprezar aqui na horizontal. E na vertical, seria de 1 Hz mais ou menos, a incerteza do meu medidor. Então assim, no meu caso, as barras de erro estariam bem pequenas. Então eu não precisaria colocar, né? Eu poderia deixar indicado que o ΔF, né? Aqui, certo? O ΔF seria mais ou menos 1 Hz, certo? E aqui meu ΔL, no meu caso, mais ou menos 0,1 centímetros, que eu teria que encaixar a régua lá na corda, então seria mais ou menos essa ordem de certeza. Como é igual para todo mundo, você pode deixar indicado, ou no caso em que essas incertezas são maiores, né? Você pode colocar uma coisa dessa natureza aqui, gente. Indicar uma barra de erro horizontal e uma barra de erro vertical. Tudo bem? Então, um gráfico aí que depende muito do tipo de medida, né? Você pode colocar uma coisa dessa com essa cara aqui, tá? E aí vamos imaginar aqui uma coisa de, deixa eu ver, 30.6, 230. Então estaria por aqui, tá? Aqui, lembrando que eu estou colocando só como ilustração essas barras de erro, né? E algo parecido com um ponto aqui, tá? Também vou colocar assim. E aí você tem os seus pontos experimentais que tenham um certo comportamento. No caso aqui é uma coisa da ordem de 1 sobre x, né? E aí às vezes você precisa traçar uma certa reta média. Que uma reta média nesse caso aqui não seria uma curva mais ou menos com essa cara. Nesse caso, esse tipo de experimento se comporta muito bem. Então a gente teria uma reta. Vamos imaginar, Deus me ajude agora, na hora de desenhar essa curva aqui. Tá? Então, se você tiver um traço melhor que o meu, você deve fazer uma curva cuidadosa, né? Nesse caso, a coisa colocar de 1 sobre x não é exatamente uma reta, mas é importante falar que às vezes, gente, quando você tem um experimento também, tem um grau de incerteza grande, às vezes você não precisa passar por todos os pontos, porque às vezes os pontos estão um pouco abaixo, um pouco acima, certo? E às vezes a reta média ou a curva média é aquela que passa por entre os pontos, tudo bem? E às vezes uma reta, um ajuste, não precisa passar por nenhum ponto experimental, certo? Mas, né, nesses casos, você passa por entre os pontos, acima dos mais baixos, abaixo dos mais simples, de tal forma que esse comportamento da curva seja mais ou menos o esperado ali. Tudo bem? No caso que seu experimento tem uma boa precisão, aí não, né? De fato, isso aí você tem um comportamento muito bom, às vezes você passa por entre os pontos mesmo, certo? Quando você precisa desenhar uma reta, aí você pega ali e faz com a régua que ajuda o seu traço, né? Isso aqui é o pior caso possível quando você tem uma coisa à mão livre, que aí depende um pouco da sua veia artística. Tudo bem? Então, mais ou menos, esses são os macetes que eu posso dar para vocês para fazer um bom gráfico. Tudo bem? Então, vamos recapitular tudo, né? Identificação dos eixos, né? Variável independente no x, variável dependente no y. Colocar os nomes dos eixos e as respectivas unidades. Dividir os eixos em valores razoáveis, tais que você consiga cobrir ao mesmo tempo grande parte do seu gráfico, tudo bem? Ao mesmo tempo que você use valores passos fáceis de dividir, ou seja, múltiplos de 2 ou múltiplos de 5. 10 em 10 é ótimo,
tá? Mas pode ser de 20 em 20, de 2 em 2, de 4 em 4, 5 em 5, 25 em 25. Tudo isso aí funciona muito bem. Tudo bem? Então, colocar os pontos, em geral, com um pontinho e uma certa bolinha ao redor, certo? Não coloca muito grande, porque senão às vezes atrapalha colocar uma barra de erro se necessário. E aí, esses barras de erro você coloca tanto na variável independente quanto na dependente, de acordo com o tamanho dessa incerteza da medida. Coloque todas as medidas, no geral você precisa colocar uma certa reta média, uma curva média, às vezes é uma coisa com essa cara, às vezes é um gráfico de ressonância que tem um pico, e às vezes você faz um certo ajuste linear, e aí é o caso mais fácil que você traça uma reta aí por entre os pontos. Lembrando que você não precisa passar por todos eles, você pode passar por nenhum, mas você tem que passar aí uma coisa que passe por entre os pontos, tudo bem? Que represente de alguma forma o comportamento médio das suas medidas, certo? Então são esses os meus macetes que eu tenho para dar para vocês sobre como fazer um bom gráfico à mão. Na maioria dos meus vídeos eu uso softwares, então eles já fazem tudo isso de maneira muito automática, né? Colocam os pontos, definem os gráficos e ajustam as escalas para eu conseguir usar da melhor forma possível o espaço disponível. Certo? Mas quando você está numa prova de Olimpíada, quando você está num laboratório de física, você tem que fazer às vezes isso na mão. Então, ficam aí essas orientações gerais, tá bom? Então é isso aí, muito obrigado pela atenção. Se você gostou do vídeo, curte aqui embaixo, ativa o sininho e se inscreve no canal, tá bom? Até mais, tchau, tchau.